Estudo sobre o Evangelho de Lucas, parte 103, dia 11 de novembro de 2023. O Reino de Deus. Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao 25. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o Reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O Reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem o sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. Lucas 17, 20 e 25. Somos ensinados, em primeiro lugar, nesta passagem, que o reino de Deus é totalmente diferente dos reinos deste mundo. O Senhor Jesus diz aos fariseus que ele não vem com observação. Ele quis dizer com isso que sua aproximação e presença não deveriam ser marcadas por sinais externos de dignidade. Aqueles que esperavam observar algo desse tipo ficariam muito desapontados. Eles esperariam e esperariam por tal reino em vão, enquanto o reino real estaria no meio deles sem que ele soubesse. Eis, diz ele, o reino de Deus está dentro de vós. A expressão que nosso Senhor usa aqui descreve exatamente o início de seu reino espiritual. Tudo começou em uma manjedoura em Belém, sem o conhecimento dos grandes, dos ricos e dos sábios. Apareceu de repente no templo de Jerusalém e ninguém além de Simeão e Ana reconheceu seu rei. 30 anos depois, foi recebido por apenas alguns pescadores e publicanos da Galiléia. Os governantes e fariseus não tinham olhos para vê-lo. O rei veio ao seu próprio povo e os seus não o receberam. Todo esse tempo, os judeus professaram estar esperando pelo reino, mas eles estavam olhando na direção errada. Eles estavam esperando por sinais que eles não tinham autorização para esperar. O reino de Deus estava realmente no meio deles, mas eles não podiam vê-lo. O reino literal que Cristo estabelecerá um dia começará em alguns aspectos muito parecido com seu reino espiritual. Não será acompanhado pelos sinais, marcas e manifestações externas que muitos esperam ver. Não será inaugurada por um período de paz e santidade universal. Não será anunciado à igreja por tais advertências inconfundíveis, que todos estarão prontos para isso e preparados para o seu aparecimento. Ele virá de repente, inesperadamente e sem um sinal de aviso para a imensa maioria da humanidade. Os Simeões e Anas serão tão poucos no último dia como eram no início do Evangelho. A maioria acordará um dia, como homens acordados, e descobrirá, para sua surpresa e consternação, que o reino de Deus realmente chegou. Faremos bem em colocar essas coisas no coração e ponderá-las bem. A grande maioria dos homens está totalmente enganada em suas expectativas em relação ao reino de Deus. Eles estão esperando por sinais que nunca aparecerão. Eles estão procurando indicações que nunca descobrirão. Eles estão sonhando com a conversão universal. Eles estão imaginando que missionários, ministros e escolas bíblicas mudarão a face do mundo antes que o fim chegue. Tomemos cuidado com tais erros. Não durmamos como os outros. O reino de Deus estará sobre os homens muito mais cedo do que muitos esperam. Não vem com observação.
Somos ensinados, em segundo lugar, nesta passagem, que a segunda vinda de Jesus Cristo será um evento muito repentino. Nosso Senhor descreve isso por uma figura impressionante. Ele diz: pois assim como o relâmpago brilha e ilumina o céu de uma ponta a outra, assim será no dia que o Filho do Homem vier. A segunda vinda pessoal de Cristo é o cumprimento real dessas palavras. Do dia e hora preciso dessa vinda, não sabemos nada. Mas sempre que isso acontecer, pelo menos uma coisa é clara: acontecerá de repente, instantaneamente e sem aviso prévio. Todo o teor das Escrituras aponta nesse sentido. O Filho do Homem virá quando menos se esperar. Ele virá como um ladrão de noite. Mateus 24, 44, 1 Tessalonicenses 5:2. Essa subitaneidade da segunda vinda de Cristo é um pensamento solene. Deve fazer-nos estudar uma contínua preparação da mente. O desejo e esforços de nosso coração devem estar sempre pronto para encontrar nosso Senhor. O objetivo de nossa vida deve ser não fazer nada e não dizer nada, o que poderia nos envergonhar se Cristo aparecesse de repente. Olhe, virei tão inesperadamente quanto um ladrão. Bem-aventurado todos os que estão esperando por mim. Apocalipse 16:15. Aqueles que denunciam a doutrina da segunda vinda como especulativa, fantasiosa e pouco prática, fariam bem em reconsiderar o assunto. A doutrina não era assim considerada nos dias dos apóstolos. Aos seus olhos, paciência, esperança, diligência, moderação e santidade pessoal estavam inseparavelmente ligados à expectativa do retorno do Senhor. Feliz é o cristão que aprendeu a pensar com eles. Estar sempre esperando o aparecimento do Senhor é uma das melhores ajudas para um andar próximo com Deus. Somos ensinados, por último, nesta passagem, que há duas vindas pessoais de Cristo reveladas a nós nas Escrituras. Ele foi designado para vir pela primeira vez em fraqueza e humilhação, para sofrer e morrer. Ele foi designado para vir pela segunda vez em poder e grande glória, para colocar todos os inimigos sob seus pés e reinar sobre todos. Na primeira vinda, ele deveria ser feito pecado por nós e levar nossos pecados na cruz. Na segunda vinda, ele deveria aparecer sem pecado para a salvação completa de seu povo. 2 Coríntios 5:21, Hebreus 9:28. De ambas as vindas, nosso Senhor fala expressamente nos versículos diante de nós. Do primeiro, ele fala quando diz que o Filho do Homem deve sofrer e ser rejeitado. Do segundo, ele fala quando diz: pois assim como o relâmpago brilha e ilumina o céu de uma ponta a outra, assim será no dia em que o Filho do Homem vier. Ver essas duas vindas de Cristo distintamente é de grande importância para um entendimento correto das Escrituras. Os discípulos e todos os judeus do tempo de Nosso Senhor parecem ter visto apenas uma vinda pessoal do Messias. Eles esperavam um Messias que viria para reinar, mas não um que viria para sofrer. A maioria dos cristãos, da mesma maneira, parece ver apenas uma vinda pessoal. Eles acreditam que Cristo veio pela primeira vez para sofrer, mas eles parecem incapazes de entender que Cristo vem pela segunda vez para reinar. Ambas as partes se apoderaram de um pouco da verdade, mas nenhuma delas, infelizmente, abraçou toda a verdade. Ambos estão mais ou menos errados. E o erro do cristão é apenas o segundo em importância, em relação ao do judeu. Aquele que se esforça para ser um cristão bem instruído e estabelecido, deve manter firmemente diante de sua mente ambas as vindas de Jesus Cristo. Visões claras sobre o assunto
são de grande ajuda para a leitura proveitosa da Bíblia. Sem eles, encontraremos constantemente declarações na profecia que não podemos reconciliar com outras declarações nem explicar. Jesus vindo pessoalmente pela primeira vez para sofrer e Jesus vindo pessoalmente pela segunda vez para reinar. São dois marcos que nunca devemos perder de vista. Estamos entre os dois. Vamos acreditar que ambos são reais e verdadeiros. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que o Senhor fez por mim e por nós naquela cruz do Calvário. Sim, Senhor, esteja conosco até o fim, ó Pai, dando-nos tua bênção, a tua graça, o teu amor, a tua proteção. É o que lhe pedimos no teu santo nome, ó Senhor. Amém e amém.